Bom, nossa entrevista do domingo, uma espécie de café com terapia que a gente instituiu desde o primeiro programa aqui, acredita. Está na linha conosco a professora, psicóloga Raquel de Melo Boff. Professora, bom dia. Bom dia Alberto, Margot e bom dia a todos os ouvintes do programa Acredita. Obrigado por nos atender no domingo pela manhã, né? Com neblina, com temperatura baixa, frio, enfim. Mas é importante. E a gente instituiu esse quadro aqui, Café com Terapia, e a gente prioriza os assuntos de saúde mental. E eu nem vou ler toda a sua certificação aqui com mestre, doutora, pós-doutora, professora, enfim. Mas destacar aqui que a professora Raquel de Melo Boff também é professora de Psicologia Clínica da UX, de Avaliação Psicológica, professora do programa de pós-graduação, Psicologia, mestrado da UX e pesquisadora e coordenadora também da Clínica Escola da UX, CEPA, que atende a rede pública de Caxias do Sul. Aliás, antes de começar o nosso tema, eu gostaria que a doutora Sônia explicasse como funciona essa clínica de escola da UX, a CEPA, de Psicologia, que atende a rede pública de Caxias do Sul, que é muito importante. Joia. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui, agradecer o convite, né, de vocês, enfim, de poder estar divulgando esse serviço à comunidade. O CEPA é o Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos um contrato, né, com a Secretaria Municipal de Saúde e o CEPA ele atende, né, as pessoas, né, via SUS, presta atendimento psicológico, acompanhamento individual, grupal, de crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, e algumas questões específicas, né, perda de peso, nós temos alguns grupos específicos para acessar a clínica, né, ou para entrar, né, na clínica para o atendimento, né, na fila para o atendimento, a pessoa deve procurar o BS do bairro, né, o médico identificando essa necessidade de tratamento psicológico, ele envia essa necessidade para a Secretaria da Saúde, que marca, né, deixa essa pessoa numa lista, né, de espera para que haja o agendamento posterior ali na nossa clínica, né? Importante esse serviço, né? Importante. Uhum. Bom, doutora Raquel, nós estamos aqui vivendo essa tragédia, né? Esse momento que não passa, vai demorar para passar. E nós falávamos antes aqui, eu e a Margot, a respeito das pessoas que foram atingidas diretamente, daquelas pessoas que são desabrigadas, que não perderam ninguém, e daquelas pessoas que não foram atingidas, mas que acompanham o noticiário, que acompanham nas redes sociais e que também ficam abaladas. Isso tem se chamado aí de ecoansiedade, né? E os psicólogos estão sendo convidados a explicar um pouquinho como lidar com esses efeitos causados nas populações. E estão sendo chamados, inclusive, na frente de batalha, né? Tipo Canoas, região metropolitana e outras cidades, muitos psicólogos já estão atuando. Como atuar numa situação como essa? Como abordar uma pessoa que foi atingida diretamente? Qual o trabalho que a psicologia, a saúde mental e quanto isso afeta a saúde mental das pessoas, doutora Raquel? Então, vou começar pela última parte ali, como isso tudo afeta a saúde das pessoas, né? As pessoas que estão próximas, né? Tu falaste ali da ansiedade, de estar próximo, de não ter sido atingido diretamente, mas estar próximo, né? Nós chamamos isso de fadiga por compaixão, né? Fadiga por compaixão, que é muito comum, é um fenômeno já bem estudado na população de bombeiros, de profissionais da área da saúde que ficam expostos ao sofrimento alheio, né? Então, realmente, essas pessoas que estão atuando em linha de frente, os voluntários, eles, em algum momento, eles podem ser acometidos por essa fadiga, que é uma série de sintomas relacionados ali à ansiedade, a dificuldades de sono, enfim, por conta dessa exposição, né, por conta da impotência, muitas vezes, que essas pessoas têm, né, e essa sensação de que fazem, e mesmo assim não é suficiente. Por isso, Alberto, é super importante que haja essa reciclagem do voluntariado, né? Eu estava ouvindo o programa antes de entrar no ar e realmente essa questão de que esses voluntários, eles precisam reciclar, né? Alguns foram lá, voluntariaram, agora está na hora de outros, né, assumirem o posto para evitar essa fadiga, né, por compaixão,
que é um fenômeno bem comum, assim, e faz parte, a empatia é uma emoção humana, né? E se tu tá ali diante do sofrimento alheio, é algo que certamente vai te acometer, né? Quer dizer, as pessoas que estão se voluntariando ou trabalhando nessa catástrofe, né, no resgate, enfim, a gente tem visto muita gente trabalhando, né, profissionalmente, tem todo um comboio, aí tem muitas pessoas de fora trabalhando, tem gente se voluntariando, essas pessoas também, elas se estressam, elas também se cuidam, e também tem que haver, deveria haver aquele afastamento, não, eu estou aqui trabalhando e não vou tentar me emocionar com isso. É o caso do jornalismo, por exemplo, que a gente aprende, olha, trate o fato, mas não se envolva com ele. Mas às vezes é impossível isso, né? Impossível, especialmente porque muitas das pessoas que estão em linha de frente, ajudando e auxiliando, também foram atingidas, né? Muitos psicólogos que falaste ali, olha, em Porto Alegre há muitos profissionais da área da saúde mental atuando. Profissionais esses, por exemplo, colegas meus da PUC, da UBRA, de outras instituições de ensino que também estão sendo afetados por tudo isso, né? Enfim, dada toda a questão das condições de trabalho e de moradia dessas pessoas. Com seus Então, familiares, né? Com amigos e familiares, né? isso aí. Então, é necessário que haja um autocuidado desses voluntários para que eles evitem, né, essa fadiga por compaixão e possam ter esse distanciamento, assim, não seria um distanciamento, é difícil de falar distanciamento, porque não é que o jornalista não se comova com aquilo, mas ele consegue fazer o trabalho, seguir com o trabalho mesmo tendo empatia, e os profissionais de saúde também, mesmo compadecendo da dor do outro, é conseguir tomar perspectiva para conseguir atuar, continuar atuando, né? E o receio sempre é que haja um adoecimento dessas pessoas também, né? Que cuidam. Sim, e quem cuida de quem cuida, né? É a história de quem cuida e Exatamente. de quem cuida. Bom, na abordagem a uma pessoa que está extremamente, quer dizer, foi atingida diretamente, ou perdeu pessoas da sua família, ou perdeu as questões materiais, ou até um pet, né? As pessoas perdem o seu pet, ficam bastante emocionadas com isso, tristes com isso. Que tipo de abordagem o psicólogo tem que fazer? De que forma? Deixar a pessoa falar, enfim, fale o que quiser, ou silenciar, ou aos poucos ir conversando com essas pessoas. Como é que é feito esse trabalho num momento como esse, doutora? Então, especificamente na atuação do psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia tem orientações e tem uma cartilha, enfim, né, de orientações para atuação em emergências e desastres, né? Mas a ideia sempre é deixar a pessoa falar aquilo que ela quer falar, né? E não perguntar. Existem vários estudos, Alberto, mostrando que se você força uma pessoa a falar, ou você pergunta muito, ela pode desenvolver mais tarde, né, uma memória que vai ser revertida daqui a pouco no estresse pós-trauma. Então, o ideal é deixar a pessoa falar na medida dela, né, validar aquilo que ela consegue trazer, acolher o que ela trouxer, né. Não é necessário, é importante evitar, né? Eu acho que essa dica é uma dica para os profissionais de saúde, mas eu acho que para qualquer pessoa que vá conversar com alguém que passou por uma dificuldade como essa, evitar frases do tipo: olha, que bom que você está vivo, você tem que agradecer, você só perdeu, né, entre aspas, perdeu as suas coisas, mas você tem a vida. Deixar, acolher, escutar é uma forma de acolhimento, né? E fortalecer a resiliência dessas pessoas, né? Fortalecer essa capacidade que ela tem de passar pelas adversidades e ainda assim ser bem-sucedida. Eu acho que num momento como esse, quase todos nós somos um pouco psicólogos, né, doutora Raquel? Quer Acho que dizer, sim. o psicólogo é um pouco jornalista, o jornalista é um pouco psicólogo, o voluntário é um pouco jornalista e psicólogo, porque além de ter todas
táticas, né, vamos dizer assim, entre aspas, de saber conversar com uma pessoa que está muito abalada, também tem que, daqui a pouquinho, informar as pessoas onde é que tu tem os teus direitos, onde é que tu pode né, pegar o teu fundo calamidade, como é que pode acessar os serviços, enfim. Mas essa coisa de ficar cutucando, não te estressa, isso acontece, foi Deus que quis. Isso acontece muito nas discussões que a gente teve aqui, nas entrevistas que a gente diz, os psicólogos sempre alertam isso com quem tem depressão, né? A pessoa está deprimida e a pessoa diz, não fica assim, faz uma academia, vai caminhar, faz isso. E a pessoa deprimida, ela fica pior, né? Porque ela não consegue fazer isso. Isso. Quando eu quando eu acolho alguém, eu, na verdade, preciso fazer isso de uma forma muito genuína, né? O que vem do outro, eu acolho, eu escuto e eu tento não dar as minhas dicas ou porque as minhas dicas e as minhas sugestões cabem a mim. A gente, às vezes, não tem essa régua para mensurar, né? E acho que sim, acho que todos nós, né? Tu falaste, todo mundo é um pouco psicólogo, acho que todas essas pessoas precisam de acolhimento, né, de todas as partes, né, elas perderam tudo, elas vão passar por um processo de luto, elas estão passando, né, não estamos em crise ainda, mas é um processo de luto que vai um tempo ainda, né, dada todas as perdas. Existem etapas nesse processo de luto, quer dizer, nesse primeiro momento as pessoas ficam, estou quieta aqui, recolhido, pensando no que aconteceu. Daqui a pouquinho começa a baixar a água, a pessoa volta para sua casa e começa um sentimento de tristeza maior. E daqui a pouquinho uma revolta, né? Porque nesse tipo de situação sempre tem uma revolta, né? Sempre se revolta com alguma coisa, ou contra Deus, ou contra as pessoas, ou contra os políticos, ou contra os governos. Quer dizer, vem uma revolta um pouco maior. Sim, 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 tem sim. Tem um modelo atual, que é o modelo dual de luto, da Margaret Strawberry e do Hank Schutt, que ele fala que o luto, né, talvez ele oscila entre duas coisas, né? O indivíduo ele pode se orientar para a perda, e pode se orientar para a restauração. Eu creio que é o que vai acontecer com essas pessoas todas, né? Enfim, que foram atingidas diretamente e que de fato perderam, né, muitas coisas. Então, o que é orientação para perda? Ora, as pessoas choram, que nem tu disseste, se revoltam, querem aceitar, mas não querem aceitar, ruminam, por que isso comigo, por que dessa forma, eu trabalhei uma vida toda, foi tudo destruído. Ora, elas tentam negar, olham fotos, enfim, e ora, elas vão estar mais orientadas para a restauração, que é a reorganização da vida, retomando tarefas do dia a dia, voltando para suas casas, limpando, assumindo uma nova identidade que foi perdida, né? Porque foi perdido o sofá favorito, a xícara favorita, vínculos foram quebrados, por isso eu falo de luto, né? Vínculos foram cortados nesse momento, e muitos vínculos, né? Nós falávamos antes do programa, inclusive com os animais, né? Inclusive com os seus animais, muitos animais mortos, muitos animais resgatados, que fazem parte das famílias, já que falamos hoje em famílias multiespécies. E isso é uma pergunta que eu queria te fazer, porque é um assunto polêmico, né? Principalmente nas redes sociais. Ficam colocando vídeo de resgate de bicho, as pessoas se emocionam mais com os bichos, as pessoas salvam mais bichos e esquecem de outras pessoas. Só que tem milhares de pessoas que foram resgatadas e o que a gente vê é que essas pessoas resgatadas, depois de resgatadas, elas querem retornar ao seu lugar onde moravam, né? Para ver se a casa está em dia, se não roubaram nada, mas principalmente elas querem resgatar os seus pets, né? E essa é uma realidade, né? Daí eu me pergunto, quem é que... O pet foi muito importante, né? O cachorro, o gato, o outro pet, foi muito importante na época da pandemia, quando as pessoas tiveram que ficar isoladas dentro de casa, né? Quer dizer, é uma companhia para muitas pessoas solitárias. Então, não é uma coisa e outra, né? São as duas coisas. Tá tudo entrelaçado, eu acredito, porque as pessoas acabam fazendo até disputa nisso, né? Uhum. E tu sabe, eu trouxe um artigo interessante que eu separei para o programa, um artigo publicado numa revista chamada Society and Animals. É um estudo de psicólogos americanos, o Jack Levine e o Arnold Arluck, que é da Universidade de Northwestern, eu acho, Estados Unidos. Foi publicado em 2017, mas ele traz um dado interessante.
que as pessoas, eles fizeram um experimento com 246 indivíduos e chegaram à conclusão que as pessoas, elas se abalam, e aí eu estou traduzindo, né, livremente aqui o título do artigo, né? Elas se abalam, ficam mais perturbadas diante do sofrimento de um cachorro ou de uma criança do que de um adulto. Olha que interessante, Alberto, o experimento. Eles mostraram imagens, né? Uma história, na verdade, não era uma imagem, de supostamente uma criança apanhando com um taco de beisebol, um cachorro apanhando com um taco de beisebol e uma pessoa com idade em torno de 35 anos para grupos diferentes. E depois disso, eles fizeram uma avaliação de autorrelato, né? Uma escala de empatia, numa escala de sensibilização, para avaliar o quanto as pessoas se abalaram. E as pessoas que viram, né, a história sobre o cachorro e a criança ali de 1 ano se sensibilizaram muito mais do que as pessoas que tinham, enfim, visto ali a violência com o adulto, né? Aí, na discussão dos autores, eu acho que outras, né, a literatura vai trazer isso, por que as pessoas se sensibilizam tanto com os animais, né? Enfim, e com crianças, pela questão da vulnerabilidade, né? Pela dificuldade pela dificuldade não, mas pela falta de defesa, né? Pela inocência, pela falta de conseguir se defender, né? Numa situação dessas. Essa é uma discussão bem importante, né? E até sobre essa companhia, né? A companhia que os pets fazem para as pessoas. Tem isso também, né? A pandemia mostrou isso, as tragédias têm mostrado isso, e a vida em si, né? Sem tragédia, sem pandemia, tem mostrado isso. O quanto as pessoas têm um carinho pelos bichos, pelos pets, né? Porque esses dias eu até li uma frase que diz assim, a gente nunca teve tantas estradas para andar, nunca teve tantas formas de se comunicar e a gente se visita cada vez menos, né? Então as pessoas, mesmo sem tragédia, mesmo com estradas boas, elas não se visitam, não se ligam, não conversam. E quem é que tem no lado aí? Tem um bichinho no lado aí, né? Por isso esse carinho, às vezes, que alguns acham de forma demasiada pelos animais. Aí acho que a gente entra em outra seara, que é essa questão de demasiado, né? Acho que os animais, como tu citaste ali, a pandemia, enfim, eles vêm agregar na família e não substituir a relação com os seres humanos, né? O complicado ali é quando substitui realmente, né? Quando eu empatizo só com o humano, só com o animal, eu não empatizo com outros humanos, né? Então, ou não consigo este vínculo, né? Com os indivíduos da mesma espécie, né? Humanos, né? Mas isso dá outra entrevista, né, doutora? Isso dá outra entrevista. Já vamos deixar marcado aí para um outro café com terapia. Acho que sim. Uhum. Olha, professora Raquel, muito obrigado. Uma última pergunta. A quantidade de psicólogos, a gente está falando de pets aqui, mas neste programa mesmo a gente descobriu, assim, sem querer, numa entrevista com um psicólogo, de que o maior número de pessoas, médicos depressivos e que com tentativa de suicídios, são os médicos veterinários, né? Está havendo uma pesquisa em relação a isso em todo o Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem médicos veterinários, né, com problemas de depressão. E esses também estão na linha de frente. Então, a gente tem que destacar o trabalho também da questão dos médicos, de todos, né? Mas também destacar isso que envolve a saúde mental. Doutora Raquel, muito obrigado pela presença aqui, um bom dia, aproveite bem o domingo, vamos, né, torcer que tudo isso passe, embora a gente saiba que não vai ser logo, né, e que tenhamos mais profissionais, né, que o poder público consiga colocar também, né, mais profissionais, não apenas voluntários, mas profissionais pagos, né, paguem hora extra para os profissionais da área de psicologia, porque eles vão ter muita demanda, já tem e vão ter ainda muito mais demanda em função dessa tragédia aqui no estado. Certamente, né? As consequências, as sequelas de tudo isso ainda vai um tempo. Obrigado, professora. Obrigada, Alberto. Um bom domingo a todos. Doutora Raquel de Melo Boff,
É professora de psicologia pela Universidade de Caxias do Sul. Essa é doutora mesmo, né? Pós-doutora, doutora, mestre, enfim, tem um vasto currículo. Professora de psicologia da UX, também pesquisadora e coordenadora da clínica Escola da UX, CEPA, que atende a rede pública de Caxias do Sul.